tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o crime de casa de prostituição previsto no artigo 229 do Código Penal. Bom, então conteúdo, primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e por fim, consumação e tentativa. Então, o artigo 229 do Código Penal diz assim: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Primeiro, considerações iniciais. O bem jurídico tutelado pelo crime é o interesse social em evitar o fomento e proliferação das diversas formas de lenocínio. Lenocínio, lembrando, é a exploração sexual de outras pessoas. Indiretamente, protege também a liberdade sexual em sentido amplo, inclusive a integridade e autonomia sexual. O que acontece é que a prostituição em si não é crime. Porém, a exploração da prostituição é sim considerada conduta criminosa, tá? Então a prostituição não é crime, mas a sua exploração sim. Bom, daí questão dos sujeitos do crime, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, que mantenha estabelecimento em que ocorra a exploração sexual. É, portanto, um crime comum. Então qualquer pessoa, seja homem ou mulher, não importa aqui. Eu coloquei lá, em caso de ação em nome de terceiro, com a ciência desse, haverá coautoria. E há um debate, né? Então, se o terceiro, se eu atuo em nome de um terceiro, de um proprietário da casa de prostituição, por exemplo, ele vai responder também por esse crime. Mas há um debate se o proprietário do imóvel destinado ao fim descrito pelo legislador, ao alugá-lo ou cedê-lo, tendo conhecimento da atividade, poderia responder como coautor ou não. Isso aqui é chamada questão da ação neutra, tá? A pessoa que está alugando o imóvel, ela está cometendo uma ação neutra, que é uma ação lícita. Eu tenho um imóvel, eu posso alugar. Se esse imóvel for utilizado para casa de prostituição, essa pessoa sabe disso, ela pode responder por esse crime? Eu entendo que é bem discutível, mas a meu ver não, porque ela estaria praticando uma ação neutra, uma ação lícita. Porém, né, existem autores que dizem que sim, que a pessoa que aluga sabendo irá responder. Tá, o direito passivo é a coletividade como um todo, bem como as prostitutas, né, ou prostitutos, né, que moram no estabelecimento ou ali realizam suas atividades. As pessoas do sexo masculino também podem ser vítimas, tratando-se de prostituição masculina. Então a vítima pode também ser homem, tá? Então vítima tanto homem quanto mulher. Tipo objetivo. Porque lá, a conduta consiste em manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. O verbo núcleo é manter, que significa conservar, sustentar, prover, exigindo os requisitos da habitualidade, além de revestir-se a conduta de caráter permanente. Então esse aqui é um crime habitual, tá? Manter é uma conduta habitual. Você não mantém fazendo um dia só, você tem que fazer várias vezes para manter. Além disso, é um crime permanente. Enquanto você está mantendo, o crime está sendo cometido. Então é um crime habitual e permanente. Já coloquei. Já o estabelecimento onde ocorre a exploração sexual é o local ou qualquer espaço onde alguém permanece à espera de em horário determinado para a prática de condutas que consubstanciem exploração sexual, e não apenas o sexo, retirando-se em seguir. Então, quer dizer, qualquer lugar que você tenha um oferecimento, tanto de sexo quanto de shows eróticos, pode configurar também, e etc. Tá? Embora o agente normalmente exerça atividade visando lucro, essa finalidade não aparece como elementar do tipo, pelo que se depreende da expressa previsão normativa, que diz, o código diz assim: haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Além disso, a norma deve ser interpretada restritivamente, de forma que locais destinados a encontros libidinosos de casais, como motéis, não podem, em princípio, ser considerados para a prática do crime. Tá? Então, quer dizer, um motel não é casa de prostituição. Ainda que as pessoas mantenham encontros de natureza sexual ali não pode ser considerado uma casa de prostituição, porque faltam os requisitos do tipo. Tá? Ou ainda que seja um local que o motel seja utilizado para a prática de coito com prostitutas, aí mesmo assim não vai configurar o crime. Tá? E aí entra a questão daquelas casas famosas, tipo o Bar, né? Tipo o Bom, né? Não vou falar o nome, né? O Bar, o Bombô e o Scan, né? Essas casas
famosas, elas fazem isso. Elas têm geralmente um motel anexo e elas basicamente, as moças que trabalham lá, elas são convidadas ou elas pagam uma entrada, como se fosse uma balada, só que tem um motel anexo. E o que elas fazem é vender bebida, vender comida, não participa da intermediação da prática sexual e aluga o quarto de hotel basicamente. Então não tem participação na intermediação do ato sexual. Isso desnaturaria o crime de casa de prostituição nesses casos. Por isso que essas casas acabam não sendo fechadas ou punidas por isso. Porque a prostituta que exerce atividade em sua casa não pratica o crime em análise, pois o tipo de injusto exige que a gente mantenha estabelecimento em que ocorre exploração sexual alheia, de terceiro, e não próprio. Caso contrário, né, estar-se punindo o exercício da prostituição, conduta reconhecidamente atípica. Daí eu coloquei. Evidentemente, se a pessoa, além de exercer a prostituição, mantém estabelecimento para o mencionado fim, estará praticando o crime. Depois, tipo subjetivo, além do dolo genérico, existe o elemento subjetivo do tipo dolo específico, consistente na finalidade de satisfazer a lascívia alheia. Tá? Não é necessário que exista o intuito de lucro. Então você tem que ter a finalidade de satisfazer a vontade sexual das pessoas, mas não é necessário que você tenha exatamente a finalidade de lucro. Tá? O lucro não faz parte do tipo. Consumação e tentativa. Porque lá, o crime se consuma como manutenção de estabelecimento em que ocorra a exploração sexual. Portanto, é um crime habitual e permanente, como eu já falei. A habitualidade em tal situação se perfaz em regra com a reiteração de atos de exploração. Porém, o Magalhães Noronha, que é um autor antigo famoso, entende que a reiteração não é imprescindível para a consumação do crime, desde que as circunstâncias demonstrem que o agente se encontrava em pleno exercício da atividade. Tá? Então, essa é uma questão, né? Se você montou a casa e ela foi pega no primeiro dia, o Magalhães Noronha entende que vai estar configurado o crime mesmo assim. Tá? Eu entendo que não. Porque como o crime exige a habitualidade, é manter, você tem que manter mais de uma vez, mais que um dia, digamos assim. E a tentativa não é admissível por se tratar de crime habitual. E muito obrigado, agradeço vocês terem assistido. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.